Olá, amados, graça e paz. Mais um dia, segundo aquele que nos ensina. A paz que excede todo entendimento para aqueles que estão com mente e coração em Cristo. Mas aqueles que estão segundo o mundo, Jesus mesmo disse: não vos dou a paz segundo o mundo os dá. Porque aqueles que estão segundo o mundo não conhecem a Deus e nem o amam. Porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não o conhece, pois está o negando segundo as suas próprias atitudes. Porque aquele que o conhece renuncia. Jesus nos ensina: aquele que amar mais sua vida do que a mim não serve para ser o meu discípulo. Aquele que amar algo mais do que a ele não serve para o seguir, porque temos que renunciar e ele deve estar em primeiro lugar. O reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Mas já nada nos importa, porque somente o seu amor verdadeiro, da qual alcançaremos a eternidade juntamente com ele e os nossos conservos, ali onde há o trono de Deus, o trono do Cordeiro, e os anjos que são os nossos conservos, que nos ensina a fugir de toda vanglória, porque a vanglória é maligna. Nos ensina a perseverar segundo humilhando-se diante da sua mão poderosa e do seu braço forte. Porque aqueles que se perseveram segundo a humildade, segundo humilhando diante dele, ele nos revela dia após dia sua perfeita e agradável vontade, da qual ele disse que revela a quem o quer. Para isso, aqueles que o Pai me der, assim ele disse, é necessário fazer a vontade do Pai. A família de Jesus, quando ali ele estava a pregar e dizem a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele aponta aqueles que estavam dando atenção a ele e disse: quem é a minha família? A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É meu irmão, é minha irmã, e minha mãe. A mãe se manifesta quando estivermos com o corpo glorificado. A mulher virtuosa que é coroa para o marido espiritual. Aqui somos submetidos a um namoro, onde após ser aprovado é a noiva que persevera unida numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mente, em unanimidade, num só ensino a sã teologia de Cristo, e persevera dia após dia, da qual Jesus disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai é a minha família, e assim aqueles que fazem a vontade dele, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, porque não há a diversidade da qual, segundo ele, já é experimentado em dores, da qual ninguém é melhor do que seu mestre. Assim como a palavra diz que os chicotes, os açoites purificam a alma, purificam o interior. Por isso é necessário passar pelos mesmos sofrimentos, porque ninguém é melhor do que o seu mestre, e assim também ninguém vai adiante do seu mestre. Mas, assim como ele disse, todo aquele que for aprovado, assim como passou pelos sofrimentos, passou pelas provações,
é aprovado, um caráter do qual não tem que se envergonhar, do qual se expõe as suas obras para que sejam vistas, porque aquele que está na luz não se coloca a luz debaixo da cama, mas no velador, no alto do monte da cidade, para que seja luz para todos os que ali estão, para que tudo vai bem naquele lugar. É necessário estar sempre sendo luz aonde pisarmos a planta dos pés. Assim como ele nos ensina que aquele que diz que é luz, mas há trevas, ele é mentiroso e ele sempre vai manter nas trevas, dizendo que é luz, mas se levanta alguém que é luz, as suas obras são reveladas, porque tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito entre as recâmaras, entre as paredes, é dito no alto, é revelado no alto dos telhados. Por isso, nada passa desapercebido daquele que tudo opera e executa, e assim aquele que tem o discernimento e examina os espíritos. Primeiramente assim mesmo, porque temos que estar constantemente analisando as nossas atitudes, sempre se tropeça em algum ponto, mas segundo a graça somos cumpridores. Não é dom gratuito para que ninguém se glorie em suas obras, segundo o Espírito opera em nós. Mas é necessário andar em espírito e em verdade, é necessário orar em espírito e em verdade. Muitos oram e não recebem porque pedem por motivação errada. Não pedis para aquilo que é mundano, porque aquele que assim procede se torna à beira do caminho um miserável a mendigar. A palavra diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Temos que velar pela alma, a nossa prioridade e a alegria do Espírito Santo que nos ensina. Antes vos ensinarei o que deveis alegrar. Alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Aqueles que estiverem à direita, que ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Mas a palavra diz que haverá alguns da qual foi reservada, assim como aqueles que seguem na devida obediência, para os filhos da desobediência também há um lugar onde o seu verme não se queima, o lago de fogo, aonde ali haverá choro e ranger de dente, aonde muitos pedem por liberdade para perseverarem segundo o espírito do erro, segundo as imundícias, segundo os prazeres e deleites do mundo, mas as suas atitudes são impossíveis de justificar no grande tribunal de Cristo. Por isso a palavra diz: um pecador, quando não vê logo os seus crimes castigados, acumula mais ainda iniquidade sobre iniquidade. E ainda que viva muito, há mais esperança para aqueles que perseveram purificando e santificando enquanto há tempo, por meio do lavar da palavra, que é viva e eficaz, a água transformada no vinho novo, aonde odres novos em vinho novo ambos se conservam, porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Perseverai em mais um dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos santifica e nos purifica dia após dia, enquanto há tempo, assim como a palavra diz: aqueles que estiverem na imundícia, surge-se mais ainda enquanto há tempo. Os que acumulam iniquidade sobre iniquidade, a palavra diz que estarão nus diante dele, e ele dirá: amigo, aonde estão as suas vestes nupciais?
não terão resposta. A vestimenta está relacionada com as obras. Obras de injustiça estão nus diante dele, lembrai-vos de Adão e Eva. Obras de justiça, o linho fino, a vestimenta dos santos que perseveram segundo a fé que opera em nós, Cristo Jesus. A graça nos basta se tivermos de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas. E aqueles que acumulam iniquidade, ainda que digam: Senhor, mas eu anunciei o vosso evangelho, eu fiz curas em seu nome, expulsei demônios. E ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Por isso, em mais um dia, cautelai-vos, não buscais em homens. Se quiseres receber algo, busque do alto dos céus, com um coração puro e santificado, e lhe serás concedido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.